Caríssimos irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje, no livro dos Reis, temos essa passagem emblemática entre os dois maiores profetas, tirando Moisés, né? Elias e Eliseu, foram de grandes prodígios no Antigo Testamento. E disse, Elias e Eliseu partiram. Elias disse a Eliseu, permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão. E eles, pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. Então existe uma coisa, primeiro, para o profetismo, a fidelidade. Ninguém é profeta se não é fiel no dia a dia. Fidelidade na oração, fidelidade no trabalho, na família. Deus chama pessoas que às vezes a gente menos espera, pequenas, humildes, para serem profetas, mas não chama infiéis. Essa pessoa provavelmente é fiel no dia a dia. É fiel no trabalho, é fiel na oração. A fidelidade, não que seja nosso mérito, mas é Deus que nos faz fiéis. Então aqui ele rasga a sua fidelidade. E depois continua, tomou o seu manto, enrolou, bateu nele nas águas, as águas abriram. Né? Sempre Deus está com um profeta que foi contra tudo e contra todos na época. Né? Elias praticamente ficou sozinho, porque os reis foram para os ídolos de Baal. Elias disse a Eliseu, pede o que queres, antes de eu ser arrebatado. E o que Elias pede? Que me seja dado uma dupla porção do teu espírito. O espírito de Elias, o espírito profético. Claro que isso vem do Espírito Santo. Que é o mesmo espírito de Elias que estava em quem? No Novo Testamento. João Batista. Né? João Batista tinha o espírito de Elias. Ele deveria voltar, né? Estava nas Escrituras. Mas é o espírito de Elias, não é que Elias em si. Tanto é que em João, lá no capítulo 1 ou 2, pergunta, você é Elias? Ele diz, não sou. E Jesus disse que Elias que deveria ter vindo, já veio, que é João Batista. Mas Elias como espírito profético. Né? Podemos muito bem pedir isso hoje. Faltam profetas, pessoas que falam a verdade. Que vivem a verdade. Né? Na verdade, o profetismo não é só falar. Tem gente que não tem um dom de pregação, mas que a própria vida é um profetismo. Por isso que vocês são perseguidos, quem segue a verdade lá na... Por isso que vocês são perseguidos. Entendam isso. Porque incomoda. A perseguição vem por quê? Se você tem um testemunho forte, se você é diferente, quem não quer mudar de vida, tem duas opções. Ou muda, ou te calunia. Concorda? Porque se não quer mudar, então, como você incomoda o seu comportamento, o seu jeito de ser, então te rebaixa. Né? Para que você não tenha credibilidade. Para que aquela sua luz não incomode. Tenta abafar. Por isso vem a perseguição e a calúnia. Se um dia a pessoa resolver mudar de vida, mesmo que ela já tenha te perseguido, ela vai te agradecer. Né? Acontece muito isso também. Fulano vivia me perseguindo, mas hoje faz tudo para mim. Depois de um certo tempo que você continuar fiel, claro. Né? E aí depois Elias é arrebatado. Elias foi para onde? Para o céu? O céu estava aberto, o céu de hoje? Nessa época? Não. Seja lá onde foi Elias, foi em corpo, mas não foi ainda para o céu. O céu só foi aberto depois que Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Aí, né? Até lá, todos do Antigo Testamento aguardavam Cristo. Todos. E Jesus desceu no sábado, à mansão dos mortos, para chamar os justos do Antigo Testamento. Os justos. Então é importante sempre tem essa grande discussão sobre esse arrebatamento de Elias. No Evangelho, bem,
é até um pouco audacioso, mas se existe um evangelho que às vezes não está, que está mais ultrapassado para hoje, é esse aqui. Porque aqui é vantagem, não era rezar na frente dos outros, para se vangloriar. Hoje, se você rezar num lugar, o que vai ser? Motivo de chacota. Não é? Você está ou perseguido. Como uma criancinha lá na Noruega, que foi rezar para comer, e as professoras disseram que não, e ela disse que os pais disseram que se ela não rezasse, ia para o inferno, tomaram a guarda da criança. Né? Hoje não é mais se vangloriar, rezar em praça pública. Hoje tem que ser quase que um grande profeta e um mártir, demonstrar sua fé na sociedade. Existem situações que não é negar a fé. Mas, por exemplo, se o ambiente que você está, no trabalho, na família, é de aversão à fé, não tem problema nenhum você ser discreto na oração. Certo? Não tem problema nenhum. Pega um tercinho mais fino, enrola na mão aqui e vai rezando. Se você pegar um terço que vai ter lá embaixo, você vai chamar a atenção. Né? De vez em quando a gente vê uns jovens que o terço está andando aí na rua. Ótimo, mas também aí você não pode reclamar dos ataques. Se você tem toda uma preparação, né? Ataques à fé, você tem que analisar as pessoas que estão falando, se elas estão buscando a verdade ou não. Você não precisa ficar defendendo a fé para quem não quer saber de nada. Então é importante você pedir, não tem uma regra, você pede o discernimento de Deus a cada situação que você vê. Mas se você for brigar com todo mundo que você vê, cutucar a nossa fé, gente que às vezes não quer saber da verdade, vai virar uma briga só, um desgaste total. Né? Outra coisa que acontece muito, principalmente os novos convertidos, ou com conversão recente, ou não. Tem gente que permanece assim por muitos anos e tem que ser corrigido. A gente reclama das perseguições que nós sofremos. Mas tem um monte de gente que vem para a igreja, tem um encontro com Jesus, fica todo empolgado, e depois fica enchendo o saco o tempo inteiro do outro. A família, fora. Não faz isso é pecado. Não pode ir nesse lugar. Nossa, mas você foi nesse lugar? De novo? Ah, mas está fazendo isso de novo? Isso é intragável. Nós temos que nos corrigir. Vem para a igreja, olha lá fulano. Fulano está aqui. Mas eu vi ele lá. Mas você não está chifrando aquela mulher? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo lá? Por que está participando dessa pastoral? Estão falando isso de você. Falaram que você não está aqui por causa disso e disso e disso. Falaram isso de você. Ah, você está na pastoral, mas é por causa disso e disso? Isso é intragável. Intragável. Pior que a perseguição de fora. Pior. Você não tem que criar perseguições internas e acusações ou suposições em cima de alguém. Você tem que ser aquele que vai tentar ajudar, dar suporte. E vamos tentar ver se você não consegue na missa focar em Jesus, vamos comprar aqueles tapa de cavalo de carroça. Você pôr quando vier para a missa, para você olhar só para o altar. Não olhar ninguém. Né? Não ficar observando ninguém. Só o altar. Na hora que você estiver treinado, tira o tapa. Né? Porque isso é terrível na igreja. Então, às vezes a gente reclama da perseguição exterior, mas dentro da igreja, dentro das pastorais, conversinha. Ah, mas fulano, né? Isso é intragável. Então, às vezes a gente tem que
E aqui também pede para rezar em silêncio, no quarto. Claro que as orações públicas aqui, né, são maravilhosas. Mas você também tem que ter aquele tempo de oração mental, né? A oração interior. Fechar os olhos, falar com Jesus, ou diante do sacrário mesmo. Lá no, você senta aí e deixa Jesus. Vai colocando diante do Pai. Pai, eu estou sentindo isso. Aquela oração contínua para ganhar intimidade. O segundo mandamento, não usar o santo nome de Deus em vão, não é só blasfêmia. O segundo mandamento é imposição da intimidade, porque o nome no Antigo Testamento, ele era sinônimo de alguma coisa. Miguel, você conhece a pessoa. Então, usar o nome de Deus em vão é você falar de Deus, mas não ter intimidade. Então, a intimidade com Deus, ela é impositiva no segundo mandamento. Você tem que ganhar intimidade com Deus. Cada vez maior. Senhor, eis-me aqui, eu quero te conhecer, quero, né? E a esmola escondida. Ajudar as pessoas sem aparecer. Né? Agora, claro, gente, a gente tem que também ter um pouco de bom senso. Se o católico que vem é político, você querer que um político não mostre que está fazendo um negócio também já é. Porque o caso dele, ele vai ter que se promover, senão não vai ganhar a política. Né? Então, nesses casos, a gente entende, né? Porque também dizer para o político que não deve aparecer, vai acabar que não vai ganhar nada, nenhum voto. Ele vai ter que mostrar que está fazendo algo. Também tem que ter uma certa encarnação da palavra. Depois, o político pode ter suas caridades escondidas também, que é nobre, né? Mas também ficar criticando o político que está aparecendo, veio aqui para aparecer. Não, mas é claro. Claro. Também a gente não pode ficar desencarnado da coisa. Se eu fosse político, eu ia tirar foto das coisas, né? Normal. Estou me promovendo para tentar ganhar voto. Agora, é claro, isso não pode exaurir toda a caridade do político. Se a pessoa é convertida mesmo, ela vai ter os momentos dela também escondido, que ela ajuda, tal. Algumas situações que ela não vai se promover. Mas querer também que essa pessoa nunca se promova é fora da realidade. Né? Então a gente tem que ter um certo, a gente chama epiqueia, aplicar a epiqueia. Uma lei que é muito universal para cada caso específico. E é isso. Discretice, rezar. Hoje em dia não é tão vantagem rezar publicamente, você tem que ser quase que um mártir, né? Mas também o mais importante é dar testemunho, viver uma intimidade com Deus aqui e em casa. Pronto. Ser profeta, falar a verdade. E não se preocupar com os outros na igreja, nas pastorais, a não ser para ajudar. Essa história, estão falando isso de você? Você sabia que está falando isso por causa disso e disso está acontecendo? Isso é veneno. Veneno. Olha o fulano de tal. Eu vi, sabia que estava lá em tal lugar, tal dia, que agora está aqui? Isso é veneno. Então, cuidado com as perseguições exteriores, normal, mas cuidado com as perseguições interiores. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, humildade, para servir sempre com amor, focando em Cristo e ajudando quem precisa, e dando a mão, rezando por aqueles que estão na fraqueza ainda. Assim seja. Amém.